Olá, pessoal! Hoje eu estou dando início a um novo quadro aqui no canal chamado Tops, onde eu sempre vou estar indicando alguma coisa que seja favorita minha e eu queria compartilhar com vocês. E aí eu vou colocar sempre no ranking entre os não tão favoritos até os mais favoritos. Espero que você goste, então vem comigo e vamos conhecer um pouquinho mais dos meus gostos sobre artes visuais. E começando de trás para frente, hoje eu vou começar pelo top 5, que é um filme que eu gostei muito de assistir. O nome dele é Grandes Olhos. Ele foi estreado em 2015, onde conta a biografia da artista americana Margaret Keane. Então a história se baseia em fatos reais e é estrelado pela atriz Amy Adams, que faz o papel da artista Margaret Keane, e também por Christopher Waltz, que faz o segundo esposo da artista. Então a história, na verdade, vai se basear no processo de criação dos personagens que ela fez, que realmente tinham grandes olhos, daí o nome do filme, que era como se fosse o retrato mais íntimo da própria artista, né, transformada nesses personagens de grandes olhos. E o segundo esposo dela acabou se apropriando, mesmo que de forma consentida, mas ele se apropriou dos direitos autorais e de toda a produção que ela fazia dessas obras. E ele dizia que era ele que fazia. Mas, claro, essa concessão, né, no decorrer do filme, você percebe que, na verdade, era resultado desse relacionamento abusivo. Ela era uma pessoa muito emocionalmente fragilizada e ele, como era bem manipulador, ele tinha uma lábia, ele acabou convencendo ela disso, né? Apesar de retornar, né, o dinheiro, proporcionar uma boa vida para ela, foi ele que realmente vendeu as obras. Ele consegue, né, se promover como artista, mesmo não sendo ele quem faz, ele tinha uma boa lábia. E assim ele acaba convencendo todo mundo de que ele era o real artista, então ninguém desconfiava, e isso ficou por anos. Até que a filha dela, que ela teve no primeiro casamento, atingiu ali a maioridade e por um descuido da Margarete, a filha finalmente descobriu que quem produzia as obras era a própria mãe. E aí elas acabam fugindo, enfim, por causa que o Walter Keane não queria, obviamente, ceder, né, os direitos e assumir que era a Margarete a artista, elas acabam fugindo e ela pede a separação, mas mesmo assim, de alguma forma, ele quer controlar, porque ele meio que fala que ninguém ia acreditar nela e ela tem que provar. E assim ela acaba indo, né, parar na justiça e lá, perante o juiz, em algumas sessões ela prova de que ela era realmente quem produzia as obras dos personagens de Grandes Olhos. Então vale muito a pena você conferir, com certeza ele é fácil de achar aí na internet. E no top 4 de hoje eu trago aí para vocês o filme Os Sorrisos de Mona Lisa. É um filme que foi estreado nos cinemas no ano de 2003 pela artista americana Julia Roberts. Então, esse filme vai contar a história de uma professora de artes, né, principalmente história da arte. O nome era Catherine Watson, nome da personagem principal. E que ela é uma professora extremamente liberal, com uma mente muito à frente de seu tempo. E ela acaba tendo que temporariamente dar aula numa escola só de meninas e onde é uma escola extremamente conservadora.
E aí ela acaba tendo esse choque aí de culturas, esse choque de pensamentos, porque as mulheres, né, dessa escola, a gente está falando aí de uma história que vai se passar ali na década de 50. Então as mulheres da época, no máximo, isso, tô falando de uma escola de alto padrão, né, só tinha o direito, vamos dizer assim, garantido até o ensino médio, e terminando o ensino médio, elas já eram, muitas vezes nem terminavam o ensino médio e já se casavam. Então elas eram treinadas simplesmente para serem boas esposas e boas mães. Obviamente, a Catherine, que é a personagem, ela se revolta com essa situação e acaba mostrando, tentando mostrar para essas alunas dela que a vida é muito mais que isso, que elas podem lutar pelos direitos, né, femininos, ou seja, é um filme de uma mensagem feminista muito forte, muito intensa, mas ao mesmo tempo esse filme mostra os dois lados da moeda. Ela mostra que realmente tem pessoas, tem meninas que realmente era o sonho delas, elas queriam simplesmente serem boas mães, serem boas esposas, mas outras era porque, no caso a maioria, né, até era por causa que a sociedade impunha isso para elas, não dava mais nenhuma outra opção. Então elas não tinham perspectiva de vida futura além do que a sociedade impunha sobre elas. E então é um filme interessante por ter esse choque constante de pensamentos e bonito ao mesmo tempo, porque é como se fosse um filme que representa o grito, né, feminista, né, pela liberdade, o desejo pela liberdade de expressão, de pensamento, né, das mulheres. Então vale muito a pena você assistir. E eu recomendo principalmente uma cena que mais me tocou, isso foi pessoalmente, né? É o momento onde ela leva as alunas dela a uma montagem de uma exposição que estava ocorrendo numa galeria de um dos amigos dela, aonde ocorreria a exposição do artista expressionista americano Jackson Pollock. O Jackson Pollock realmente existiu, tá? A história em si ela é fictícia, mas o artista realmente existiu e realizou grandes obras nesse estilo expressionista abstrato. E é interessante o momento onde elas olham a obra principal do artista e começam a achar aquilo estranho, porque era simplesmente um bando de tinta lá na tela, elas não entenderam muito bem como elas sempre tiveram uma educação mais rígida, né, mais tradicional, o que elas entendiam de arte também era uma coisa muito ultrapassada. Para ser arte tinha que ser algo figurativo, algo que se amelhasse à realidade. Então, quando elas se deparam com algo que foge de tudo isso que elas entendem do que seja arte, então tem aquele choque, né, cultural, aquele choque de informações, enfim. Então é muito interessante, né, essas misturas, essas divergências que o filme mostra constantemente. E claro, né, puxei o lado, a sardinha, desculpa, pro meu lado, porque, né, tá falando de uma professora de artes. Quem já me assiste há um tempinho sabe que eu sou professora de artes, então me senti super representada aí por esse filme. E aí eu recomendo aí, se você já assistiu, assista de novo, eu tenho certeza que você vai ver esse filme agora com um novo olhar. E se você ainda não assistiu, tá esperando o quê? Corre aí, procura na internet, com certeza deve ter, vale muito a pena você ver. E o top 3 de hoje é o filme Com Amor, Van Gogh. Ele estreou nos cinemas no ano de 2017. A técnica que foi utilizada para a produção desse filme é a animação. Então foram mais ou menos 8 anos de produção para a realização desse filme, porque foi cena por cena pintada à mão
por diversos artistas, onde eles tentaram reproduzir a mesma técnica do Vincent van Gogh, que ele realmente existiu, tá? Não sei se você já ouviu falar, mas o Vincent van Gogh foi o principal representante do pós-impressionismo, uma das vanguardas europeias mais famosas da história da arte. E aí, a história do filme se baseia no filho do carteiro que recebe a missão de entregar, né, à família do Vincent van Gogh a última carta que ele escreveu, que ficou esquecida ou, enfim, foi desviada por algum motivo, levou tempo para poder ser enviada. E aí, o filho do carteiro que teve essa missão. E durante esse processo, né, de tentar chegar aos locais aonde ele passou para poder encontrar alguém que pudesse receber essa carta, ele vai desvendando, né, algumas pistas do que pode ter acontecido, ele vai conhecendo amigos que realmente fizeram parte da vida de Van Gogh. É claro que o filme é totalmente fictício, mas remete ali o desejo de todo mundo de conhecer um pouquinho mais da biografia desse grande artista. E a forma como foi feita, além de totalmente artística, né, um processo artístico, o roteiro em si, a narração como um todo, foi muito bonito, né, porque mostrou um lado muito sensível do artista, que até então ele é muito ridicularizado, infelizmente, por ter possuído, né, em vida, alguns distúrbios mentais. Mas lembrando esse filme, eu acho que foi muito importante porque para mostrar para as pessoas que, independente do distúrbio que elas possuam, a arte e, no caso, os problemas mentais não são coisas correlacionadas. Na verdade, a arte foi ajudar a ele que possuía esses distúrbios a se controlar, no caso, a relaxar. Então, mostra até os benefícios que ela tinha para a vida humana. Então, também foi uma boa forma de quebrar com esse preconceito. E é um filme belíssimo, assim. Apesar dele ser um pouquinho longo, mas a história é muito bela. A morte talvez não pareça algo difícil de acontecer. Eu mesmo declaro que não sei nada sobre isso. Mas a visão das estrelas sempre me faz sonhar. Por que, digo a mim mesmo, os pontos de luz no firmamento são inacessíveis para nós? Talvez precisemos da morte para alcançar uma estrela? E morrer de velhice para chegar lá a pé. No momento eu vou para a cama, porque é tarde. E desejo-lhe boa noite e boa sorte, de coração aberto. Com amor, Vincent. Então eu super recomendo de você dar uma conferida aí posteriormente quando você tiver essa oportunidade. E o nosso top 2 de hoje é o filme Como Estrelas na Terra. Nossa, eu realmente me emocionei muito com esse filme. Eu recomendo para qualquer pessoa, principalmente se você for da área da educação ou da psicologia. Com certeza você já deve ter ouvido falar nesse filme. Esse filme, gente, vai contar a história de um garotinho chamado Ishan. A história se passa na Índia. Esse garoto, ele possuía muita dificuldade nos estudos, mas perante a visão dos pais, era um menino muito preguiçoso, descomprometido, que só queria bagunçar e desenhar o tempo todo. Enfim, então ele causava certos problemas, né, dentro da própria família.
E aí os pais, né, cansados com essa situação, acabam transferindo o menino de colégio e coloca ele num colégio interno, só de meninos. Obviamente, ele não se adaptou nesse colégio, que era um colégio muito rígido, tradicional demais mesmo, e ele não conseguia acompanhar, né, o estudo e acabou entrando em depressão. Até que o professor de artes, lembrando que nessas escolas mais tradicionais, principalmente muito antigamente, as aulas de arte, gente, era basicamente como se fosse um reforço da aula de matemática. Era umas aulas que ensinavam, assim, os meninos a praticarem geometria, principalmente, para poder entrar em trabalhos mais técnicos, como sei lá, um projetista em alguma coisa, né, na área de construção, enfim. Então, preparava os meninos, na verdade, para o mercado de trabalho, ao invés de realmente ensinar o que era artes. Até que, então, chega um professor substituto de artes chamado Nicomba. O professor Nicomba, ele de cara percebeu que tinha alguma coisa ali diferente, alguma coisa errada ali acontecendo com o menino. Ele tenta investigar, mas o próprio Chan não dá liberdade para ele, até que ele sozinho se dirige à casa dos pais e percebe que o menino amava a arte. Era um menino extremamente alegre, muito esperto. E aí ele ficou chocado, né, o professor, de descobrir que o aluno era assim, sendo que na escola ele tem uma atitude totalmente diferente. Quando ele pega, né, o caderninho do aluno e percebe que o Ishan, na verdade, ele possuía uma disfunção ali, né, chamada dislexia, uma disfunção mental, aonde fazia com que ele tivesse essa dificuldade de aprendizagem, né? E a dislexia, gente, ela acaba trazendo isso, assim, muitas vezes até vergonha para quem possui essa disfunção, porque a pessoa às vezes não entende, não consegue raciocinar, né, a formação de algumas palavras, algumas letras em si, acaba trocando algumas coisas, e isso dificulta muito. Então ele foi muito taxado até como burro, infelizmente, assim, é uma palavra até forte para uma criança ouvir, mas foi o que acontecia, assim, até pelos próprios professores. Portanto, gente, a principal mensagem que o filme transmite é que quando a gente tem alguém que acredita na gente, que acredita no nosso potencial e fica com a gente, né, nos incentiva, grandes coisas belas podem sair disso aí. E é lindo de ver, seja você o professor ou não, mas claro que para quem é professor aí de artes vai amar, vai se sentir muito representado. Esse professor realmente conseguiu enxergar além das aparências, além do que lhe era tradicionalmente imposto como forma de educação, e ele foi super inovador na forma de tratar as pessoas como seres humanos, que é o que devia simplesmente acontecer, né? Então eu super recomendo aí para você. Dá lá uma conferida nesse filme que eu sei que você vai gostar. E por último, e não menos importante, o top 1 de hoje, que é o filme Moji. Esse filme é um filme biográfico da artista canadense Maudie Lewis, e aí conta a vida dela até o momento que ela ficou reconhecida ainda em vida como artista. Basicamente, o filme mostra aí algumas partes da vida dela, partes importantes, principalmente o momento que ela teve uma filha com o primeiro marido dela, que
logo após, né, o casamento, enfim, ele resolveu abandoná-la e a justiça tirou a guarda da filha dela por acreditar que ela não teria condições de criar a filha, já que possuía uma doença crônica. Enfim, então isso obviamente magoou muito ela, marcou a vida dela, mas mesmo assim, depois dessa perda, da perda de grandes familiares, né, os pais que ela amava muito, ela ainda ela mantinha uma doçura extraordinária, uma inocência, uma luz incrível. Esse filme é muito tocante por isso, assim, porque ela tinha tudo na vida para ser uma pessoa triste, amargurada, mas não, ela espalhava doçura por onde quer que ela passasse. Até que ela acaba se casando de novo com o Paul Lewis. E lá numa cidadezinha rural de Ontário, eles montam uma pequena casinha e ela decora cada mínimo espaço dessa casa. E faz diversos postais. Postais são muito comuns lá fora, principalmente em época de Natal, as pessoas trocarem postais. E aí ela fazia esses postais pintados à mão para poder vender. E o marido dela ajuda a divulgar o trabalho dela. As pessoas da cidade passam a amar, né, o trabalho e vão visitar e descobrem que a casa dela também é muito bonita, é cheia de arte, cheia de vida. E no finalzinho da vida dela que ela realmente é reconhecida como artista. Mas a história em si é muito doce, muito bela e eu acho que é extremamente inspiradora para muitas pessoas. Eu fiquei realmente muito tocada, eu amo esse filme. Enfim, por isso que é o top 1, né? E eu trouxe esses filmes porque me inspiraram de alguma forma, me inspiraram a gostar mais ainda de arte, a produzir mais arte. Espero que você também goste de cada um deles, ou que eles pelo menos tragam alguma contribuição para a sua vida. E por hoje é só, eu fico por aqui. Beijo para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.